Olá, boa tarde. Hoje é 6/11/2023. Eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo para fazer para você um vídeo com o tema O Evangelho Veja Jesus Cristo Falando, parte 176. Então aqui nos mostra algo muito importante, algo muito sério, que nós temos que não fazer e o que nós temos que fazer também. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde, Ele livre de todo mal, que Ele lhe proteja, em nome de Jesus Cristo, que Ele enche com o Espírito Santo, com sabedoria, com inteligência, com discernimento, e que Ele lhe dê aquilo que você esteja precisando, em nome de Jesus Cristo. E nunca desista de ler a palavra, de ouvir pregações e de obedecer a palavra de Deus. Então, em Marcos capítulo 3, no versículo 20, está escrito assim: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Então, a multidão muito grande foi até Jesus Cristo, que a multidão querendo ser curada, querendo ser liberta, querendo ver milagre, cura e libertação. E eles não puderam nem comer o pão por o fato de ter muita gente ali querendo ouvir a palavra, querendo ver os milagres, querendo ser curado, aquele tumulto, mas para ser curado e liberto. As pessoas querendo tocar em Jesus, querendo que Jesus tocasse nela, as pessoas querendo que Jesus curasse ela, e eles não puderam comer pão naquele dia, naquele exato momento, até então terminar aquela missão daquele dia. Versículo 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Então os parentes de Jesus Cristo, quando soube que a multidão novamente estava ali perto dele, ali com aquele alvoroço ali, querendo ser curado, querendo ser liberto, e a todo tempo querendo ouvir a palavra, querendo ser liberto. E quando a multidão, a família de Jesus viu que as multidões iam até ele fazia aquelas coisas e ficava falando por parábola, e os familiares dele não entendiam, não criam, não estavam entendendo, disseram assim: Ei, vamos prender, porque ele está fora de si. Eles não entendiam e nem compreendiam e nem criam nas palavras de Jesus Cristo naquele exato momento. Eles creram depois, só Maria que cria. Maria, mãe dele, que cria em Jesus, e os irmãos deles, eles eram incrédulos, os parentes deles, eles quiseram prender Jesus pensando que ele estava fora de si. Você acredita nisso? No versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem demônio, tem Bezebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Quando a pessoa não entende aquilo que é de Deus, quando a pessoa não entende que Deus, através de você crer em Deus e ter fé, você lê, você escuta, você renuncia, você não desiste. Então, quando você tem um espírito, você não desiste de ler as escrituras, de ir para a igreja, de obedecer, de conseguir, de tentar conseguir ali ser uma nova criatura a cada dia. Porque o Espírito Santo está na sua vida tentando ali lhe fortalecer, lhe convencendo do que é certo e do que é errado. E aqui os escribas, eles diziam que Jesus tinha Bezebu, e pelos príncipes dos demônios expulsava os demônios. Eles não criam em Jesus, ou eles não queriam aceitar Jesus e inventavam as coisas de Jesus para colocar a multidão contra ele. E cada vez mais a multidão seguia Jesus e queria ouvir Jesus Cristo. E chamando-o assim, disse-lhe por parábola: Como pode Satanás expulsar Satanás? Porque os escribas disseram que ele tinha demônio, que pelo ledo dos demônios, que pelos príncipes dos demônios ele expulsava os demônios. Aí Jesus falou isso para ele: não existe. O demônio, ele não tem nenhum interesse de expulsar outro demônio. O diabo não tem interesse de expulsar um demônio de ninguém, um mal da vida de ninguém. O diabo, o Satanás, ele não quer de maneira alguma que o ser humano ali esteja sem um mal nos pensamentos, ou nas intenções, ou nas práticas. Somente Deus e Jesus Cristo, o Espírito de Deus, é que as pessoas vivam fazendo bem, em união, em paz, sem fazer o mal. E chamando assim a multidão, disse por parábola: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um rei se dividir contra si mesmo, tal rei não pode subsistir. Você sabe que se uma cidade se dividir em si mesma, uma casa, um reino, um país, não pode subsistir. Vamos supor, se um país começar a brigar com outro país, um estado começar a brigar com outro estado, e começar aquela briga, aquelas guerras, aquelas contendas,
Então, a nação não consegue subsistir em paz, em união, não consegue subsistir progredindo para conseguir os objetivos maiores. Então, quando um reino é dividido contra si mesmo, acontece briga, guerra, contenda, e a tendência é ser destruído. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Então, se você mora numa casa, você não pode se dividir entre si. Vocês têm que ter união para poder vocês conseguir viver e em paz. Se Satanás se levanta contra si mesmo, e se for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Se Satanás se levantar contra Satanás mesmo, e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Então Jesus estava querendo explicar para os escribas, para o povo, para a multidão que estavam ali ouvindo ele, que ele não estava expulsando os demônios, que ele não tinha Bezebu e nem estava expulsando os demônios pelos príncipes dos demônios, porque os príncipes dos demônios, eles de maneira alguma eles querem ali atrapalhar o reino dele, o chefe deles, o comandante deles, que é o diabo, de maneira alguma, porque tem fim. Então ele não quer que o reino dele seja dividido, destruído, o inimigo. Então Deus, ele não quer que o reino dele também seja destruído, e nem vai ser e nem pode ser o reino de Deus destruído, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Na verdade, vos digo que todos os pecados são perdoados aos homens, aos filhos do homem. Todos os pecados são perdoados aos filhos dos homens. Toda sorte de blasfêmias com o que blasfemarem. Então é perdoado. Qualquer tipo de pecado é perdoado. Se a pessoa pedir perdão, a pessoa é perdoada. Deus perdoa. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Então, se você cometeu pecados, se você cometeu blasfemas, isso você pede perdão a Deus. Deus me perdoa, tenha misericórdia de mim, compaixão, por aquela vez que eu fiz isso, essa coisa, aquela coisa. Aí Deus lhe perdoa. Agora, você tem que nunca pecar contra o Espírito Santo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, você tem que vigiar para não pecar contra o Espírito Santo. Você sabe que uma pessoa que fala de Deus e de Jesus Cristo, uma pessoa que fala de acordo com a palavra, a pessoa está falando de acordo com Deus e com Jesus, está falando através de Deus e de Jesus e do Espírito Santo. Uma pessoa que sabe o que é Deus, o que é Jesus Cristo, se a pessoa disser que a pessoa está fazendo algo e está sendo algo do diabo, do demônio, a pessoa vai estar pecando contra o Espírito Santo. Porque dizia, tem espírito imundo. Então vigie para você não pecar contra o Espírito Santo, para poder você não ser réu do fogo do inferno, réu de juízo. Então Deus abençoe você e sua família. Não peque contra o Espírito Santo.